Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Steak Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto e hoje vou trazer as análises dos jogos dessa quarta-feira de futebol, dia onde temos aí os jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, envolvendo confrontos muito bacanas aqui pra gente analisar, com excelentes oportunidades, e temos também alguns jogos importantes pela fase de qualificação da UEFA Champions League. Eu vou comentar também sobre esses jogos aqui, mas o destaque, obviamente, é para os jogos da Copa do Brasil, onde a gente tem aí, a partir das 19 horas, já os confrontos definindo quem serão os times a se enfrentar nas quartas de finais dessa competição, ok? Então, vamos embora pro vídeo aqui, tem muitos jogos pra gente comentar. Antes de eu começar a falar dos jogos, eu queria pedir pra você que não é inscrito aqui no canal que por favor se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer o vídeo e comenta aqui nos comentários o que você acha que pode acontecer nesses jogos aqui, onde você entende que pode ter boas oportunidades aqui também. A sua opinião é sempre muito importante. Grande parte da galera que assiste os vídeos aqui do canal não é inscrito no canal, então para colaborar, para ajudar com que o alcance orgânico desse conteúdo aqui atinja cada vez um número maior de pessoas, é muito importante que você se inscreva e deixe o like, beleza? Bom, falando aqui de Atlético Mineiro e Flamengo, jogo que vai acontecer às 19 horas, a gente teve aqui um jogo onde o Atlético Mineiro venceu no Maracanã por 1-0 o jogo de ida. Esse placar aqui vai fazer com que a gente tenha, e não só nesse jogo, tá? Mas um contexto geral aqui que a gente pode trazer para os jogos de volta dos confrontos da Copa do Brasil, são cenários de overs, gols mais aparentes, né? Mais claros aqui para a gente poder trabalhar do que os jogos de ida, porque grande parte dos jogos de volta aqui da Copa do Brasil a gente tem placares agregados já com vantagem de uma das duas equipes. Então, isso vai necessariamente fazer com que a gente tenha, desde o primeiro minuto aqui, um jogo um pouco mais interessante para mercado de gols, tá? Então a gente vai analisar, obviamente, o mercado aqui de match odds, né, de probabilidades, mas também vai levar muito em consideração a possibilidade de termos jogos overs aqui, de termos boas oportunidades para trabalhar mercados de gols nessas partidas, tá? E nesse caso de Atlético Mineiro e Flamengo, a gente tem sim uma boa possibilidade para que esse mercado de gols seja interessante já desde o início da partida, levando em consideração que o Flamengo precisa recuperar essa vantagem de 1-0 que o Atlético construiu no jogo de ida, né? Então a gente deve ver, mesmo como visitante aqui, o Flamengo tendo uma postura um pouco mais agressiva, buscando tentar controlar mais a posse da bola, controlar mais as ações do jogo, ocupando com mais jogadores o campo ofensivo aqui, tentando fazer com que o Atlético Mineiro jogue um pouco mais retraído, mesmo que custe aí a possibilidade de deixar para o Atlético Mineiro essa bola de contra-ataque, que o time do Galo é muito bom nessa jogada, tá? Mas aqui, necessariamente, a gente vai ter que ver o Flamengo saindo um pouco mais para o jogo, se obrigando a se expor um pouco mais desde o começo. Obviamente, isso não vai acontecer de maneira frenética, o Flamengo não vai ir para o ataque de maneira irresponsável aqui contra o Atlético, pelo menos não no começo do jogo, né? Já que vai ter aí, ao longo de 90 minutos, para poder recuperar essa vantagem e para poder tirar esse gol de vantagem que o Atlético Mineiro conseguiu. Do lado do Galo, a gente tem aqui uma vantagem que ela é uma margem de curta segurança, então o Atlético não pode se sentir tão confortável tendo apenas um gol de vantagem contra o Flamengo, porque aqui, num detalhe, numa falha, numa bola parada, numa situação aqui realmente pontual, o Atlético pode sofrer um gol e essa vantagem ela vai embora. E aí começa o jogo novamente no 0-0, onde a gente pode passar a ter um outro cenário, tá? Então, o cenário de over goals que eu comentei aqui anteriormente para os jogos de Copa do Brasil, especificamente para esse jogo aqui entre Atlético e Flamengo, a gente pode ter esse cenário mudando caso o Flamengo marque um gol cedo e a gente volte a não ter uma vantagem para nenhum dos lados aqui no confronto, tá? É muito interessante a gente levar em consideração que o Atlético Mineiro passou nos pênaltis aí em duas decisões, né? Já na Copa do Brasil, no jogo da última fase da Copa do Brasil, se não me engano, o Atlético passou nos pênaltis. Vamos dar uma conferida aqui no retrospecto dessas duas equipes, mas se não me engano,
o Atlético Mineiro passou nos pênaltis nesse confronto aqui. Vamos dar uma confirmada. Não, o Atlético Mineiro venceu o Maringá. Venceu o Maringá na primeira partida por 2-0 e venceu por 2-2, empatou a primeira em 2-2 e venceu a segunda por 4-0, né? Então no agregado passou com 6-2 no agregado. Então o jogo que o Atlético Mineiro foi para os pênaltis foi no playoff da Sul-Americana, né? Que o Atlético Mineiro passou nos pênaltis com o goleiro Everson aí fazendo uma grande atuação no jogo onde o Atlético Mineiro se classificou na Copa Sul-Americana. Então a gente tem aqui sim uma possibilidade de que esse jogo vá para os pênaltis. Então quando a gente analisa um confronto muito parelho com uma margem de vantagem pequena de uma das equipes, é bem provável que a gente precise sim considerar a possibilidade desse jogo caminhar para um cenário de pênaltis, tá? Embora eu acredito que nenhuma das equipes tenha o desejo de decidir o confronto nas penalidades, tá? Mas pelo fato de serem dois times muito equilibrados aqui, a gente pode ter essa situação acontecendo, tá? O que pode fazer com que a gente tenha um cenário over ao longo da disputa aqui é se um eventual gol do Flamengo demore a sair aqui e o Atlético consiga levar essa vantagem para o segundo tempo. Aí sim o Flamengo vai sair ainda mais para o ataque, vai se expor ainda mais e vai deixar a possibilidade do Atlético jogar com a bola de contra-ataque com muito mais espaço dentro do jogo, tá? Então, se a gente tem uma possibilidade de buscar por um cenário over no primeiro tempo, esse cenário pode ser ainda mais over na segunda etapa, caso não tenhamos gols no primeiro tempo, tá? Comprar eventuais contra-ataques do Atlético Mineiro pode ser uma boa oportunidade. Bolas paradas do Atlético Mineiro também é uma equipe que tem bastante qualidade aí, com Scarpa na bola parada, com o próprio Hulk na bola parada também. São jogadores que têm boa imposição física para a bola parada aí num escanteio ou numa bola aérea para dentro da área. O Atlético Mineiro tem essa qualidade também, né? E o Flamengo tem aí nas suas individualidades o grande potencial de poder decidir um jogo aí, principalmente com a Arrascaeta, que é um dos jogadores que está performando melhor no futebol brasileiro hoje, tá? Então a minha primeira sugestão para esse jogo aqui é que a gente olhe com atenção o mercado de over goals, tá? Podemos ter alguma janela especial aqui para poder trabalhar no match odds, principalmente daqui a pouco uma correção de preço na odd do Atlético Mineiro, caso o Flamengo comece muito bem e neutralize as saídas de contra-ataque do Atlético, mas o cenário de over goals para mim, ele é interessante desde o começo do jogo, tá com uma odd de 2,50 a linha do over 2,5, então acho que além da gente ter um bom cenário para trabalhar gols aqui, temos bons preços, tá? Então a minha ideia é levar esse como primeiro cenário nessa disputa. Depois a gente tem também às 19 horas, Bragantino e Botafogo aqui, um cenário um pouco diferente, tá? Pois o Botafogo venceu a primeira partida dentro da sua casa por 2 gols de diferença, tá? Então, esse aqui é o jogo com um resultado, com uma margem mais elástica, digamos assim, de vantagem para o time favorito para classificar no confronto, né? O Bragantino não é favorito nesse jogo devido à vantagem que tem, mas para classificar nos 180 minutos o Botafogo é o favorito, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de ver um jogo onde o Botafogo se dê ao luxo de conservar um pouco mais a sua condição de vantagem de 2-0 no confronto, tá? A diferença aqui é que a vantagem construída pela equipe do Botafogo foi no Rio de Janeiro, então o Bragantino vai fazer uso do seu fator local também para tentar colocar mais pressão em cima da equipe do Botafogo, que vai, de certa maneira, aqui tentar proteger a sua vantagem. A necessidade do Botafogo escapar para gerar situações de contra-ataque aqui, ela não é tão interessante, não é tão grande, por exemplo, quanto a necessidade do Atlético contra o Flamengo, né, que tem uma vantagem de apenas 1 gol de diferença. O Botafogo com 2 gols de diferença, ele precisa se expor cada vez menos, tá? Então, eu acho que o Botafogo vai executar esse jogo de contra-ataque. Eu acho que a gente pode ter sim aqui a possibilidade de ter um jogo movimentado para gols também, né? Mas
A exemplo do que a gente tem no outro jogo, aqui a equipe do Bragantino, que é o time mandante, né, tem mais a necessidade e a responsabilidade de tentar produzir um jogo aí que faça com que o Botafogo se sinta desconfortável trabalhando aí com linhas mais baixas, né? Então, não é o perfil do Bragantino ter que propor jogo com uma desvantagem no placar, né? A equipe do Bragantino é uma equipe que gosta de jogar contra times um pouco mais abertos, então talvez a equipe do Bragantino tente executar uma estratégia de fazer o Botafogo sair um pouco mais das suas linhas ali. Naturalmente, se o time do Bragantino abrir o placar e fizer 1-0 aqui, diminuir essa vantagem aqui, pode fazer com que o Botafogo saia um pouco mais para o jogo, mas eu acredito que se o Bragantino fizer 1-0, a gente não vai ter uma mudança tão drástica no cenário de comportamento aqui do Botafogo, saindo mais para o jogo ou deixando a partida um pouco mais aberta. Então o cenário ele pode ser over no início, mas ele não vai melhorar caso saia um gol do Bragantino. Já se sair um gol do Botafogo, aí sim a gente tem um cenário de over bem mais interessante para a gente tentar buscar por mais gols, porque aí nesse caso o Bragantino vai precisar necessariamente se jogar muito mais para o ataque e ficar muito mais exposto, tá? A gente pode ter nesse mercado aqui uma correção de preço do Botafogo, tá? Nesse patamar aqui, o Bragantino precisa entrar bem no jogo, precisa entrar querendo o jogo. Se o Botafogo equilibrar, a gente tem mais possibilidade de correção de preço do Bragantino do que do próprio Botafogo, tá? Então é um jogo muito interessante para a gente analisar no ao vivo a parte de match odds dessa partida, tentando buscar correções, tá? Mas tem que ter muito cuidado aqui, porque as duas equipes têm um potencial de marcar gols muito interessante. As duas equipes elas se envolvem em jogos que têm uma média alta de gols feitos e sofridos. Então, com base nessa análise aqui, a gente precisa levar em conta a possibilidade de que se expor no match odds desse jogo aqui pode não ser tão vantajoso, tá? Pode ser mais arriscado do que interessante aqui do ponto de vista de correção de preço, tá? É interessante a gente analisar aqui que a equipe do Bragantino tem vários desfalques importantes aqui, né? O Juninho Capixaba fora é um desfalque importante, Matheus Fernandes também, né? Então a gente tem aqui pelo menos uns 3 ou 4 titulares importantes aqui fora na equipe do Bragantino, e por parte do Botafogo aqui, o Bastos talvez seja o desfalque mais importante. A equipe do Botafogo conta aí com seus principais jogadores disponíveis aí para essa partida, e isso pode sim fazer bastante diferença, ok? Bom, levando isso em consideração, talvez o mercado de gols aqui seja o mais interessante, mas a correção de preço para o lado do Botafogo, para mim, é o que chama mais atenção aqui nesse duelo. Depois a gente vai ter às 19h30 o Atlético Mineiro contra o São Paulo. Vantagem do São Paulo por 1 gol de diferença, venceu por 2-1 no Morumbis, aqui o jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que não vive um bom momento, não tem tido uma sequência tão interessante. Se a gente pegar aqui a race da equipe nos últimos jogos, a gente vai ver aqui, ó, nos últimos 10 jogos apenas 3 vitórias e foram 4 derrotas e 3 empates, então o time do Atlético Paranaense não tem conseguido fazer uma campanha interessante mesmo na Série B, é o 11º colocado, então não está tendo um retrospecto muito bacana não. Pro Atlético Paranaense, o risco, a possibilidade aí do time não conseguir se classificar para retornar à primeira divisão nessa edição da Série B faz com que a Copa do Brasil ganhe ainda mais importância, porque passar de fase aqui significa uma premiação substancial aí para os cofres do clube, né? Então é de grande interesse do Atlético Paranaense conseguir vencer o São Paulo aqui para poder passar de fase. A gente tem aqui um confronto onde, se eu falei da fase do Atlético Paranaense que não é muito boa, a gente tem que falar da fase do São Paulo, que é uma fase muito bacana nos últimos jogos aqui. O time vem de 5 vitórias seguidas, inclusive enfrentando adversários difíceis. Bateu o Corinthians, bateu o Juventude fora de casa, bateu o Fluminense por 3-1. Fluminense voltando do Mundial aí, também um time qualificado, né? Venceu o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil em casa, venceu o Internacional por 2-1 fora de casa, também um resultado muito interessante.
Então o São Paulo vem numa pegada muito bacana, estava lá na parte de baixo da tabela ali, numa situação desconfortável, e com essas vitórias recentes melhorou bastante a sua posição no Campeonato Brasileiro e tem aqui a Copa do Brasil como uma boa oportunidade para conseguir passar de fase aqui e também chegar mais longe na competição aqui, que o São Paulo recentemente acabou vencendo também, tá? Então é muito interessante ver a trajetória que o São Paulo vem fazendo nessa Copa do Brasil. A exemplo do que a gente viu aqui no jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo, a vantagem do São Paulo ela é mínima, né? E o São Paulo fez essa vantagem dentro da sua casa, então vai ter que segurar o Atlético Paranaense, principalmente nos primeiros minutos aí, que vai pressionar bastante o jogo do São Paulo para tentar conseguir tirar essa vantagem aí. O time do Atlético Paranaense, que quando joga dentro de casa adota por padrão uma postura muito mais agressiva, muito mais aguda do que quando joga fora de casa, tá? Então a gente deve ver a equipe do Atlético Paranaense tendo essa atitude dentro do jogo, o que vai facilitar bastante para o jogo de transição rápida do São Paulo. É uma equipe que tem velocidade, tem bastante qualidade no contra-ataque. A gente deve ver aqui essa escalação aqui que a gente tem por enquanto, colocando o Luciano, o André Silva e o Alisson na frente, pode ter alterações, tá? A gente pode ver aí o Ferreirinha, por exemplo, entrando nesse sistema ofensivo aqui, um jogador que tem velocidade e que tem bastante vitória pessoal no 1 para 1. Esse tipo de jogo contra o Atlético Paranaense aqui é um jogo para esse tipo de jogador, porque ele vai ter espaço, vai ter possibilidade de sair em velocidade aqui, se roubar a bola no campo defensivo, tá? Então a gente pode ter essa possibilidade aqui no time do São Paulo também. Para mim, um Leia ao Atlético Paranaense aqui pode ser a melhor alternativa, porque não é um time que consegue sustentar uma pressão por bastante tempo. Então, se a gente tiver aí o Atlético Paranaense demorando a marcar o gol e o São Paulo consegue equilibrar o jogo, ele vai começar a corrigir essa odd do Atlético Paranaense aqui com força. Então, estar dentro do mercado contra o Atlético nesse momento pode ser uma das melhores alternativas nesse jogo aqui, beleza? Depois a gente tem aqui Retrô e Bahia. O Bahia venceu o Retrô por 3-2 dentro de casa. Foi um resultado interessante aqui, um dos melhores jogos dessa fase de ida das oitavas da Copa do Brasil. E agora o Bahia vai tentar manter essa sua vantagem aqui jogando fora de casa. O Bahia favorito aqui com odd abaixo de 1,70. Para mim essa odd aqui poderia estar acima de 1,80, tá, pessoal? Levando em consideração que o Bahia tem uma sobrecarga aí de jogos no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar aqui a tabela do Bahia no Brasileirão, a gente vai ver que o Bahia ele tá ali no G4 da competição e tá conseguindo manter uma boa campanha no campeonato, batendo adversários difíceis aqui, né? A equipe do Bahia venceu o Bragantino por 3-0, por exemplo, fora de casa. A equipe do Bahia venceu o Atlético Mineiro, também que é um time difícil, venceu em casa por 2-1. Empatou contra o Fortaleza, um clássico nordestino. Venceu o Juventude por 3-0 e empatou com o Sport Recife. Esse resultado aqui poderia ter sido uma vitória do Bahia. Empatou com 0-0 contra o Lanterna do campeonato aqui. Poderia ter vencido e melhorado a sua condição no campeonato aqui. Então o Bahia disputa Brasileirão aqui na parte de cima da tabela e também disputa a Copa do Brasil aí com boas possibilidades de classificação, tá? O Bahia pode se dar o luxo aqui de jogar no contra-ataque para poder aproveitar a sua vantagem, mas o estilo de jogo do Bahia leva a gente a acreditar que o time jogue de forma bastante equilibrada contra a equipe do Retrô, né? Se a gente levar em consideração o fator técnico aqui, a gente não vai ver o time do Retrô com potencial para conseguir colocar o Bahia contra o seu próprio gol, tá? Então, a menos que o Bahia deixe o time do Retrô jogar, que o Bahia propositalmente monte uma estrutura mais defensiva para jogar mais pela bola de contra-ataque, o Bahia tem condição de fazer um jogo aqui superior, tendo mais a posse da bola, tendo controle do jogo e aumentando essa vantagem aqui eventualmente contra a equipe do Retrô. E essa possibilidade, né, esse cenário aqui,
ele aparece pra gente em forma de precificação aqui também, colocando o Bahia como franco favorito, mesmo fora de casa e mesmo com uma vantagem de um gol já para poder administrar, tá? Então o mercado acredita muito que o Bahia vá fazer um jogo sim superior tecnicamente à equipe do Retrô. Se a gente pegar o jogo de ida aqui e olhar o gráfico aqui, a gente vai ver que o Bahia fez 2-0 no primeiro tempo, né? Tomou o 2-1 ainda no primeiro tempo, mas seguiu sendo muito superior. O volume de jogo do Bahia aqui foi muito acima do volume da equipe do Retrô e a gente deve ver isso se repetindo. É claro, aqui a gente tem uma questão daqui a pouco de gramado, que não é tão bom quanto o gramado lá da Fonte Nova, onde o Bahia consegue colocar um jogo muito mais veloz, um jogo de bastante encaixe em cima do adversário. Talvez não consiga fazer esse jogo aqui contra o Retrô, mas deve sim ter superioridade aqui. Não acredito que o suficiente para a gente conseguir fazer um back à equipe do Bahia, mas é um jogo que pode repetir o cenário que a gente viu no jogo de ida e termos aqui sim uma tendência over, porque o Retrô não é um time que fica esperando, mesmo quando não tem a vantagem, que nesse caso tá em desvantagem contra o Bahia, não vai ficar esperando aqui o adversário sair para o jogo, vai tentar fazer alguma coisa, vai tentar sair para tentar explorar os espaços que o Bahia vai deixar. Então a gente pode ter um mercado de over interessante aqui para trabalhar, odd de 1,95 no over 2,5, ok? Depois a gente tem às 21h30, Fluminense Internacional. Antes de falar desse jogo, queria convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ajudar com que esse conteúdo chegue no número cada vez maior de pessoas. O seu comentário e a sua dica, a sua sugestão aqui nos comentários gera engajamento e isso faz com que esse conteúdo organicamente chegue no número cada vez maior de pessoas. Eu não compro espaços patrocinados aqui no YouTube para fazer com que o meu vídeo seja visto por mais gente, então todo o alcance do meu conteúdo ele é orgânico, então toda a ajuda de vocês faz diferença. Lembrando sempre que eu tô sempre com o apoio da Superbet aqui no vídeo, tá? Então, se você não tem conta na Superbet, eu recomendo muito que você dê uma conferida lá, porque para a Copa do Brasil a Superbet está fazendo aí algo muito fora da curva. Eles estão trazendo super odds para praticamente todos os jogos que a gente tem aqui na competição, tá? Então, se você está buscando por algum mercado pré-live, eu recomendo muito que você dê uma conferida no site da Superbet, porque muito provavelmente você vai encontrar as melhores odds do mercado aí para fazer apostas pré-live nos jogos da Copa do Brasil, utilizando esse QR Code que está aqui na tela ou o link que está na descrição do vídeo, beleza? Então dá uma conferida aí que eu recomendo muito para vocês. Falando então de Fluminense Internacional, a gente tem aqui o Fluminense que venceu o jogo de ida por 2-1 no Beira-Rio. Resultado também muito interessante, porque o Fluminense vinha de uma sequência aí complicada no Campeonato Brasileiro, onde não conseguia vencer desde o retorno do Mundial de Clubes, né? O Fluminense pegou uma tabela muito complicada, pegou basicamente todo o G4 do Campeonato Brasileiro aí em sequência depois do retorno do Mundial de Clubes, onde foi a equipe brasileira que chegou mais longe no Mundial, portanto não teve férias, né? Não teve folga aí com essa parada do Mundial de Clubes, ao contrário de praticamente todos os seus adversários aí na competição, né? Então a equipe do Fluminense penou para conseguir vencer um jogo depois do retorno do Mundial e acabou vencendo a equipe do Inter aqui pela Copa do Brasil, num jogo onde o time do Inter mostrou bastante deficiência para conseguir se desfazer da marcação do Fluminense, né? A equipe do Renato, o Renato Gaúcho, ele tem naturalmente um conhecimento muito grande de como funciona a equipe do Internacional, de como o Roger Machado costuma armar a equipe do Inter. Então, ele está por dentro de todos os vícios e de todas as dificuldades que a equipe do Inter apresenta, né? E montou naturalmente um time taticamente preparado para segurar essa equipe do Internacional, e essa dinâmica aí funcionou muito bem no jogo de ida. O Fluminense conseguiu vencer o Inter por 2-1, né? E aí levou uma vantagem muito importante para o jogo do Maracanã. O Fluminense que vai ter aqui uma dificuldade muito importante aqui, que são os desfalques, né? Tá sem o René, que é o seu lateral titular, tá sem o Fuentes, que é o zagueiro titular, tá sem o Inácio, que é um volante importante, e sem o Thiago Silva e o Hércules, que são o Thiago Silva titularíssimo na zaga e o Hércules, que vinha fazendo até aqui atuações muito sólidas, muito consistentes aqui no time do Fluminense. Então,
a equipe tem algumas alterações importantes aqui, né? E vem para esse confronto aqui com alguns desfalques fundamentais, né? Pontos importantes aqui para a equipe do Fluminense, sem dúvida nenhuma, é o retorno do Herman Cano, né, que volta aqui ao comando do ataque, é um jogador muito importante, foi extremamente decisivo no confronto contra o Internacional, naquela semifinal em 2023, que acabou colocando o Fluminense aí para conquistar a sua primeira Libertadores, né? Então, o Cano tem um histórico decisivo aí contra o Internacional. A equipe do Internacional, por sua vez, vive uma crise importante, né, com um ataque que custa muito dinheiro, aí, que tem o Borré, que tem o Ener Valencia, que tem jogadores no seu setor ofensivo que custaram muito caro, que não estão resolvendo os jogos, né, não estão conseguindo fazer gols. Então a ineficiência do setor ofensivo do Inter tem pesado bastante aí para que o time entre numa espiral de crise aí, e a imprensa aqui do sul do Brasil fala inclusive sobre a possibilidade de demissão do técnico do Inter, do Roger Machado, caso o Inter não se classifique contra o Fluminense nessa decisão de hoje, tá? Então, esses fatores pesam muito, o Inter vai pressionado para esse jogo, precisa apresentar um jogo no mínimo de volume que possa passar aí uma mobilização da equipe contra o time do Fluminense. E o time do Fluminense tem esse aspecto físico aí que está desgastando bastante o time e pode ser um fator importante também. O time do Fluminense que vem num desgaste muito grande após essa maratona de jogos aí, pós-Mundial de Clubes, principalmente contra adversários muito difíceis, tá? A tendência é que o Fluminense tente conservar esse resultado aqui, explorando principalmente as costas da defesa do Internacional, que tem laterais que apoiam bastante, mas que tem dificuldades na marcação. Então, o time do Fluminense sabe disso. A gente deve ter aqui o Soteldo fazendo uma movimentação nas costas do Brian Aguirre, que é o lateral direito do Inter, e o Serna fazendo uma movimentação nas costas do Bernabé, que é o lateral esquerdo. Coisas que aconteceram no jogo de ida da Copa do Brasil e foi onde o Fluminense teve bastante vantagem aqui contra a equipe do Inter. Pode ser que esse cenário se repita e a gente tenha novamente aqui um jogo para over, tá? A exemplo do que eu falei aqui do Atlético Mineiro contra o Flamengo, onde o time da casa tem uma vantagem por um gol de diferença e o time visitante está na pressão aí para tentar buscar o resultado, tá? Pode ser que a gente tenha um cenário muito interessante para trabalhar gols aqui, mas outro cenário que eu deixo para vocês aqui é a correção de preço na odd do Internacional, caso o time do Inter não consiga executar uma pressão bem feita no começo do jogo aqui e o Fluminense equilibre a marcação e não deixe tanto o Internacional jogar, essa odd do Inter vai corrigir bastante e a gente pode aproveitar essa oportunidade, ok? Para fechar, então, falamos aqui de Palmeiras e Corinthians. Grande clássico aqui, um derby paulista, onde o Palmeiras vai ter que buscar uma desvantagem de um gol também no placar. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1-0 lá na Neoquímica Arena e agora o Palmeiras vai tentar buscar a recuperação desse placar aqui, um jogo extremamente difícil, porque a equipe do Corinthians é uma equipe que tem qualidade para fazer um jogo reativo e tem boas condições de segurar essa vantagem por bastante tempo, tá? Então a história desse jogo da volta aqui vai passar bastante pela possibilidade do Corinthians conseguir segurar o volume ofensivo do Palmeiras nos primeiros 15 e 20 minutos de jogo, tá? Então, essa primeira parte do primeiro tempo, ela vai ser fundamental para a gente definir aqui um rumo para essa partida, tá? Pode ser que a gente tenha um cenário interessante para over aqui. Vamos dar uma olhada nas odds de gols aqui. A linha do over 2,5 está pagando 2,50, o que significa que a linha de gols no HT, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Não temos a linha de gols no HT, mas se a gente levar como referência a linha do over 2,5, a gente deve ter as odds, a odd do over limite HT subindo muito rapidamente, ou seja, teremos uma boa oportunidade aqui daqui a pouco para buscar por um gol no primeiro tempo aqui nesse confronto, levando em consideração a possibilidade de que o Palmeiras vai partir com tudo para cima para tentar tirar essa diferença de um gol aqui que o Corinthians tem como vantagem, tá? Notícia importante aqui é o retorno em definitivo do trio ofensivo do Corinthians, o Garro
Yuri Alberto e Memphis Depay. Os três jogando juntos têm um retrospecto muito bom pela equipe do Corinthians e são de fato aí o maior poder ofensivo, né, a maior força ofensiva que a equipe do Corinthians pode apresentar contra o time do Palmeiras, né? O Palmeiras aqui tem alguns desfalques importantes que a gente precisa comentar. O Bruno Fux na zaga é dúvida, né? Bruno Fux e Murilo são dois zagueiros que estão fora, então isso aqui é importante. O Rafael Veiga não deve ser titular, o Maurício deve ser titular no meio-campo aqui, e o Vitor Roque no comando de ataque são as grandes notícias aqui da equipe do Palmeiras. Teve um decréscimo do ponto de vista de articulação de jogo, de saída de jogo aqui, depois da saída do Richard Rios, né? O time do Palmeiras ele ainda está se adaptando a um novo sistema de jogo aqui no meio-campo para fazer com que essa bola chegue com qualidade no setor ofensivo, e a gente pode ter aqui eventualmente numa segunda etapa aparecendo outros jogadores nesse sistema ofensivo do time do Palmeiras aqui, tá? Mas é importante a gente levar o jogo nessa condição aqui. Eventualmente, na verdade, para mim, essa odd do Palmeiras aqui, ela tá um pouco amassada, né? Num clássico como esse aqui, a odd do Palmeiras não pode estar abaixo de 1,60, mesmo com a necessidade da equipe. Então, tomem muito cuidado aqui, porque trabalhar a favor do Palmeiras nesse cenário aqui pode ser bastante complicado. Eu não recomendo a vocês buscarem por cotações nessa faixa aqui num jogo de volta de uma competição como essa, como a Copa do Brasil, onde a gente tem um jogo que tende a ser muito mais equilibrado do que o mercado está oferecendo, tá? O Palmeiras, mesmo jogando em casa, não tem tanta vantagem técnica assim frente ao Corinthians para a gente ter esse desequilíbrio de preços assim tão grande, tá? Então, atenção nesse mercado aqui para a gente conseguir fazer um grande jogo entre Palmeiras e Corinthians também, explorando provavelmente aqui a possibilidade de um over limit HT. Talvez esse seja o primeiro mercado que eu penso em operar nesse jogo aqui, beleza? Bom, pessoal, o vídeo já ficou bem longo aqui. Eu vou falar dos jogos da Champions League lá no meu canal do Telegram. Se você não me segue, então o link tá aí na descrição para você me seguir lá no Telegram, onde eu vou mandar algumas análises. Destaque para alguns jogos aqui, que são os jogos das 16 horas, Feyenoord e Fenerbahçe, e Nice e Benfica. Esses dois jogos aqui são os jogos onde a gente deve ter mais liquidez aí nessas partidas de qualificatória da Champions, e eu vou comentar sobre esses jogos lá no meu Telegram, então me segue por lá, beleza? À noite estaremos aí no Telegram também trabalhando nos jogos da Copa do Brasil, aguardo por vocês aí. Tamo junto, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá.